advogado também, graduado pela Pontifícia Universidade Católica, tem especialidade em Direito Municipal pela nossa escola aqui, é servidor, né, do nosso município há bastante tempo, né, já atuou como diretor de projetos viários da Secretaria de Obras e hoje, né, já tem tempo, né, está na chefia da gerência de arquitetura de engenharia e arquitetura da Procuradoria-Geral do município, né. Luciano vai falar então para nós a respeito dos desafios técnicos, né, tenho certeza que vai contribuir bastante com a gente a respeito desse tema. Vou falar, Luciano. Obrigado, doutor Gustavo. Você procurar ser breve porque o pessoal está cansado, né, já. Iniciar dizendo que nós sempre fomos sempre estivemos muito de acordo com a lei, estudamos a lei, desde a medida provisória 757, a gente percebia que a lei trazia muitos avanços para a regularização fundiária, né? Somos entusiastas dessa lei, reconhecemos, e hoje nós vamos ver aqui, que é difícil a gente aplicar. Aliás, quando o pessoal estava aqui, acho que de Gramado, né, dizendo, olha, a gente começou não entendia direito como é que funcionava, porque a gente lê a lei e não entende, não sabe como é que aplica efetivamente. A gente tem dificuldades nessa aplicação. E nós, através de muito estudo, com a doutora Simone, com a doutora Vanessa, através desse entusiasmo, como nós percebemos que isso poderia impulsionar, a Simone certamente trará alguns números aqui para nós, queria impulsionar a regularização fundiária, a gente se debruçou sobre a lei. Eu me lembro, Zé, que um dos primeiros pedidos, quando surgiu a medida provisória, foi feito um pedido pela Estúdio ainda, para regularizar pela MP. A gente olhou e disse, e agora, o que a gente faz? Né? Como é que a gente aplica essa lei? Não é fácil, porque realmente a lei tem muitas lacunas, tem muitas interpretações que têm que ser feitas, e só com o tempo a gente conseguiu entendê-la efetivamente e aplicá-la. Onde é que eu vou? Para lá? Vou lá para poder enxergar. E aí eu me proponho aqui a fazer os questionamentos, como se fosse o Wagner, infelizmente foi embora, né? De Caxias, o secretário está aí? Não, Santa Maria. Santa Maria não, o Wagner é de Santa Maria, mas o de Caxias também, né? Deve se apresentou de manhã. Tem nenhum secretário para perguntar no partido. Não, na verdade é isso. Os técnicos em algum momento são questionados pela chefia, pelo secretário, por alguém, sobre isso. Chegou um legitimado lá, chegou o José Elmiro com a equipe dele, o pessoal aí com a equipe deles, né, chegam lá e solicitam, olha, eu quero instaurar a REURB, e é questionada para os técnicos de engenharia, de arquitetura, né, posso instalar, deve ser instalado, pode ser instalada essa REURB, porque na verdade a lei só traz o seguinte: a REURB será instalada por decisão do município por meio de requerimento por escrito de um dos legitimados de que trata essa lei. Só diz isso. Não diz mais nada em termos de qual elemento que tu tem que utilizar, de que forma, qual instrumento que tu tens que utilizar. Então a gente tem que partir para a interpretação. Né? O que deve constar nesse requerimento? Isso é importante para o servidor público dos municípios, porque a lei trouxe muitas responsabilidades para o município, e para quem pede. Para quem pede, das empresas privadas, da comunidade, eles têm que saber o que tem que constar nesse requerimento para que seja instaurada a REURB. E aí, a gente tem que saber quem é o serviço público, que na verdade trouxe muitas responsabilidades à lei, que diz o seguinte: a partir de instaurada a REURB-S, a responsabilidade pelos projetos
e pela implantação da infraestrutura essencial passa a ser do município. Então o município tem que se manifestar acerca disso. Tem que primeiro verificar, e isso é feito pela equipe técnica de engenharia, de arquitetura, se efetivamente a infraestrutura essencial está presente naquele loteamento. É a primeira análise que a gente faz para saber, podemos ou não podemos instaurar a REURB. E tem o conceito lá do artigo 36, parágrafo 1º, de o que vem a ser essa infraestrutura essencial. Tem que ter água potável, que pode ser coletiva, individual. Aliás, foi apresentado aqui um trabalho de Águas Claras com água de poço, né? Então pode ser, o sistema de relacionamento de água pode ser coletivo ou individual. Pode ser gado? Não, gato não, só lebre. Gato não, só lebre. E sistema de tratamento de esgoto sanitário coletivo ou individual, ou seja, pode ser fossa e filtro, né? Que é o que acontece em Águas Claras. O que não tinha vai ser colocado, né? Certo? Rede de energia elétrica domiciliar, essa não tem o que fazer, essa tem que ser uma rede oficial, né? Solução de drenagem, não é rede de drenagem, é solução de drenagem. Ou seja, eu posso ter a condução das águas por sarjetas, por valetas, que conduzam adequadamente para um destino final, um campo, um córrego, um curso d'água, né? Não há necessidade de rede de drenagem pluvial. O que nós não podemos ter é acúmulo de água nas ruas, nos terrenos, nos lotes. Isso nós não podemos ter. E isso que eu falei outro dia quando eu estava numa mesa aí, pode ser exigido outros equipamentos que o poder público municipal, distrital, entenda necessários. Em geral, para a REURB-S não se exige, porque é de baixa renda. Para a REURB-E, nós não temos muita experiência de REURB, mas poderia ser exigido. Se entendesse que é necessário uma pavimentação, por exemplo, asfáltica, ou pavimentação de bloco, pode ser exigido numa REURB-E. E eu deixo para vocês aqui, tem uma lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que diz que admite soluções individuais tanto para abastecimento de água quanto para esgoto cloacal. Então isso, a lei da REURB confirma o que as diretrizes nacionais de saneamento já estabeleceram. E outra questão que é importante, a gente pensa assim, mas então se não tem infraestrutura, em primeiro lugar, a infraestrutura essencial não precisa estar instalada para que se faça a REURB. Não há necessidade, não precisa nenhuma daquelas 4, por exemplo. Eu posso fazer a regularização e entregar a matrícula se não tiver nenhuma infraestrutura essencial? Posso, desde que tenha um termo de compromisso e um cronograma que vai ser feito no momento posterior. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. E aquilo que a gente disse, a gente analisa previamente a infraestrutura essencial, pelo fato de que assume o compromisso o município a partir da instalação. Certo? Mas a lei nos trouxe algumas questões importantes. Desses 4, luz, água, esgoto, solução de drenagem, nós podemos todos, em alguns municípios, todos podem ser de concessionários ou permissionários. Porto Alegre não, porque Porto Alegre o DEMAI é público, então trata de drenagem, de esgoto, de água, né? E energia elétrica é do Estado. Então, por pouco tempo parece. Mas o que acontece é o seguinte, há uma possibilidade, a lei estabeleceu uma possibilidade que as concessionárias e permissionárias façam esse serviço, que estabeleçam um cronograma, inclusive, para colocar esse serviço. O Dr. Cláudio Ari falou na apresentação dele, pois é, mas pode não estar
pode não estar na lista de trabalhos naquele loteamento. Bom, mas aí o município pode negociar. Pode haver uma negociação do município no sentido, olha, para mim tornou-se prioritário esse loteamento, então vamos colocá-lo e vamos retirar algum que ou vai ser feito mais tarde, enfim. Então existe essa possibilidade. Então abriu um leque muito importante para nós. Porque efetivamente, não tendo a infraestrutura essencial, o município em tese negaria a instalação da REURB, a não ser que surjam essas possibilidades que a gente, que a permissionária ou a concessionária assuma, por exemplo, né? Certo? Então nós temos vários artigos que colocam que concessionárias e permissionárias podem assumir, né, a infraestrutura essencial, né? Nós temos que avaliar também previamente a instauração da REURB, né, se existem riscos geológicos ou hidrológicos ou geotécnicos. Aí vocês falam, mas como é que faz uma análise prévia, né? Por exemplo, Porto Alegre tem um plano diretor de drenagem urbana. Esse plano diretor já estabelece em muitos córregos, né, a faixa de inundação. Então nós já podemos ver que determinados loteamentos já estão dentro da faixa de inundação, não tem como regularizar. Então, previamente, também os técnicos têm que fazer uma análise dos riscos hidrológicos. Às vezes está numa situação, nós tínhamos um loteamento na Zona Sul, na Bairro Cascata, em que, numa análise preliminar, a gente já via que 80% estava em situação de risco, de difícil resolução. Não podemos instaurar, porque senão acaba caindo essa responsabilidade para o município. Tá? Então, outra questão, nós precisamos, para instaurar a REURB, uma topografia. Por quê? Porque nós temos que ter com certeza e georreferenciado os limites de instalação dessa REURB. Porque com base nesta instalação, depois nós vamos ver aqui, nós vamos fazer as notificações. E para que a gente faça as notificações, tem que dar um perímetro totalmente definido. Nós temos um exemplo, né, Luciano, lá do estado dos Alpes. Fizemos tudo certinho, instauramos a REURB com um perímetro georreferenciado e na hora da notificação, não, está errado, está atingindo o meu loteamento, um loteamento lindeiro. Não, vamos fazer isso. Chegaram lá, botamos um em cima do outro, o AutoCAD estava exatamente um em cima do outro. Então, não tem como tu fazer uma notificação sem ter o perímetro georreferenciado. Então, a topografia tem que ser feita previamente para que se faça a planta do perímetro. Isso não está dito na lei. Isso não está dito na lei. A lei manda lá no artigo 35, quando fala em projeto de regularização fundiária, manda fazer uma planta do perímetro e posteriormente, no artigo, nem está na lei, está só no decreto, manda fazer a descrição do perímetro. Só que para instaurar a REURB é preciso disso. Esses elementos técnicos são fundamentais para que seja instaurada a REURB. Né? E, então, esses são os aspectos técnicos. Infraestrutura essencial, tem que ter uma planta de perímetro, temos que avaliar questões de hidrologia e geotecnia, se não tem risco. Atendido essas questões, nós temos outras duas questões que eu coloquei aqui, que não são propriamente técnicas, mas que são fundamentais para a gente definir se vai implantar, vai instaurar a REURB. Se o núcleo é consolidado, né? Aí a lei lá no artigo 11 traz o conceito, quer dizer, um núcleo de difícil reversão, né? A questão da consolidação é uma discussão que a gente tem aqui, né, Simone? Vanesca, quantos por cento? 70? 80? 50 talvez? Então a gente não. Isso o município tem que definir. É uma definição que o município tem que fazer, porque não está na lei. Só fala de difícil reversão. Talvez 50% seja difícil reversão, Vanessa. 70, 80, então nós temos que. O município. 50, 70, 80, de ocupação. Pois é.
é difícil isso aí, o município tem que definir. Vocês que são de outros municípios, é uma questão que tem que ser definida internamente para a gente saber se efetivamente dentro desse conceito de difícil reversão, mas tem que ser avaliado. Nós já recebemos loteamento com meia dúzia de casas e uma área enorme, isso não está consolidado. Não tanto consolidado, não se enquadra na lei, nós definimos a REURB. Segura a pergunta aí, Zé. Se a área é pública ou privada, nós podemos instaurar a REURB em área da União? Hoje de manhã teve um exemplo aqui, né, Simone? Instalar na areia lá, não é isso? Não, eles pediram para Pediram, não instalaram, pediram. instaurar. Não. Mas Instauraram, né? Aí o SPU foi lá e... Esse SPU cortou, né? Mas então o que acontece? Nós temos que definir se a área pública é privada. Porque se for área pública, nós não podemos instalar. Se for área pública, desculpa, se for área do Estado ou da União, nós não podemos instalar. Nós temos que consultar o ente para poder fazer a instalação. Né? Depois, Zé. Segura, Zé. Certo? Funciona acelera. Tá? Então, eu deixo aqui também a questão do Minha Casa Minha Vida, que atualmente o Estado e a União também podem instaurar e processar toda a REURB. Não aconteceu conosco, o Estado não tem feito, nós temos feito tudo por um canto, né? Não tivemos essa experiência. Né? Daí depois, na verdade, tu tem quais são os elementos técnicos necessários para instaurar a REURB de acordo com a lei. Então, na verdade, é o seguinte, chegou-se à conclusão que pode se instaurar a REURB. Nós podemos instaurar a REURB. É possível. Quanto? 1 minuto? 60 segundos. 60 segundos. Mais uns 5. Tá, eu vou encaminhar para a conclusão. Então. Isso é importante para mim para ser CRF. Vamos continuar aí. Como? Isso é importante para mim para fazer CRF. Isso aí. Então, feito isso, chega-se à conclusão. Os técnicos dizem, pode instalar a REURB. Tem a infraestrutura essencial, é núcleo urbano consolidado, né? Não é área do Estado nem da União. Como que tu instaura essa REURB? Não tem nada na lei, a lei não diz como é que se instaura essa REURB. Né? Então, na verdade, a instalação é um ato administrativo, né? Há necessidade, nós entendemos que há necessidade de ter um edital dando publicidade, né? E os atos administrativos, então, é a forma como a administração se comunica. Então, tem que ter efetivamente uma planta de perímetro. Na verdade, não é planta de perímetro, tem que ter um edital, e no edital vai constar, né, o memorial do perímetro. Né? Não? Hoje eu acho que não pode perguntar qual terminou meu tempo. Né? É necessário que haja um edital, e no edital vai estar dito todos. No edital vai estar o memorial descritivo descrevendo todo o loteamento, né? E a partir daí esse edital é publicado por secretário, pelo prefeito, enfim, e a partir daí está instaurada a REURB. Vai ficar aqui no material, eu trago alguns outros elementos relativo à notificação, porque o nosso negócio é desafios, nós temos desafios em todas as áreas. Na hora da notificação nós temos dificuldades, o pessoal acho que foi de Gramado mesmo, né, que disse que teve muita dificuldade nas notificações, muitas dificuldades para identificar as pessoas, porque as questões de matrículas foram praticamente todas resolvidas com a REURB. Com exceção, essa busca de matrícula ainda é uma busca muito difícil, porque os cartórios não têm um mosaico de matrículas, nos mandam matrículas quilômetros de distância, aí os técnicos têm que lançar, enfim, né? Então, eu deixo questões de notificação, algumas questões relativas a estudo técnico ambiental, porque todos esses momentos da regularização, o projeto da regularização, tem elementos técnicos que têm que ser identificados e tem desafios, tem questões que são mais complexas de serem resolvidas. Era isso, muito obrigado. Tá? Nós tivemos aqui muitos técnicos, né, da prefeitura, técnicos de outras prefeituras,
E como as gurias sempre dizem, né, é um processo multidisciplinar. Nós precisamos dos técnicos, precisamos dos advogados, precisamos dos administradores, assistentes, né, assistentes sociais, enfim, de todas as áreas. Muito obrigado, Luciano. Eu acho que aqui só condensa, né, fala com o Luciano a respeito de tudo que a gente ouviu aqui no evento, né? Me passa também a mente que a legislação tem conceitos indeterminados, então é uma legislação viva, né? Então é preciso essa experiência, né, que cada um de vocês, cada um de nós, né, nas vivências com as comunidades, né, com cada um desses projetos, possa colmatar essas indeterminações aí, né? Então, agradeço então pela tua fala, Luciano, e passo logo para nossa colega, né, procuradora municipal, doutora Simone Somenzi. Simone foi secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária adjunta de Porto Alegre na gestão passada. A Simone é especialista em advocacia municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Escola Superior de Direito Municipal, e atualmente, né, muito nos orgulha, né, volta, né, às atividades, né, na Procuradoria do Município como diretora do Escritório de Regularização Fundiária, né, onde chefia uma equipe, né, fenomenal ali nas atividades, né, de regularização ali na Procuradoria. Ela falará para nós a respeito do tema REURB digital, né, o futuro da REURB. Então, gente... Alô. Então, gente, quero ser bem breve, vocês já me ouviram bastante aqui nesse encontro, então não tem por que eu ficar me estendendo. Mas eu quero fazer aqui um serviço hoje de futurologia, né? Vamos pensar como é que vai ser na REURB daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, como é que nós vamos estar trabalhando. Então foi esse o desafio que eu me impus aqui nesse nosso encontro, porque eu sabia que toda a base teórica viria, e como de fato veio, aqui para a gente conversar durante todo o encontro. Então, que bom que está todo mundo compartilhando esse conhecimento e trabalhando cada vez mais nos aspectos técnicos da regularização fundiária. Então, vamos pensar o futuro. Então, como é que eu, Simone, aqui é a minha visão, como é que a gente vai trabalhar a regularização fundiária daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Vamos lá. Né? Depois vocês, que bom que está sendo gravado, e daí depois a gente vai ver se eu estava certo ou se estava errado. Primeira coisa, né? Acabou o espaço para amadorismos. Certo? REURB é algo consolidado, concretizado e que é profissional. Né? Um trabalho técnico profissional, e quem estava se aventurando no mercado não vai ter espaço para essas aventuras, isso vai acabar. Né? E vai se manter fixo, né? Tanto os municípios quanto as empresas que estão prestando esse serviço, quem de fato estiver com profissionalismo na ponta, né, e poder prestar um serviço de qualidade. Os municípios vão ter que trabalhar muito para ter um quadro técnico para trabalhar isso vai continuar, vai demorar para que o Brasil tenha municípios capacitados em REURB, assim como Caxias, né, se especializou e montou uma equipe técnica, assim como qual foi outro município que estava? Santa Maria, um espetáculo, né, fantástico a estrutura que eles formaram lá, né, o desenvolvimento profissional. Aqui em Porto Alegre, então, também, a gente já tem isso consolidado, nós temos que profissionalizar cada vez mais. Então, esse é uma das coisas que o futuro vejo eu, né, municípios capacitados e toda a cadeia de atores do processo também cada vez mais se profissionalizando. Então, muitos cursos, muitas qualificações, isso vai ser necessário para o futuro da regularização fundiária. Política de Estado. Se consolidando como tal. Né? Eu acho que aqui ficou bem claro, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, essa política pública de Estado, com o envolvimento político, sim, porque a política pública tem envolvimento da política partidária, que seja, né? Então a gente tem que também lidar com esse componente, né? Em maior ou menor escala, conforme for nos seus municípios, mas ela está presente sim, e faz parte de a gente também lidar com esse componente que existe no Brasil. E um outro ponto que eu vejo aqui no futuro da regularização fundiária, gente, é a transformação digital. E por isso aqui que a gente fala em inovação e eu trago a questão da REURB digital. Porque vamos lá, está todo mundo trabalhando com inteligência artificial. Então como é que a inteligência artificial vai trabalhar na regularização fundiária? Vai trabalhar? Vai, com certeza vai. Então nós profissionais vamos ter que nos adaptar
e aprender a trabalhar com inteligência artificial. Vocês já pensaram nisso? Como é que vai ser, o que a inteligência vai fazer por nós, o que a IA vai fazer por nós na regulação fundiária? Porque ela vai fazer. E então nós vamos ter que ver o que vai, nós profissionais, qual vai ser a nossa atribuição nesse processo de instituição da IA. Lá, na nossa procuradoria, já é uma realidade. A IA já está em funcionamento. A gente tem uma inteligência artificial que foi desenvolvida especificamente para a área jurídica, que se chama Minuta IA. Inclusive, nós somos os precursores, os primeiros do Brasil a contratar uma inteligência artificial. A primeira procuradoria do Brasil a contratar uma inteligência artificial. Agora o Tribunal de Justiça, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, contratou a mesma inteligência, com outro nome, como é que é o nome do Estado? A Gaia, mas é a mesma Minuta IA que a gente usa. E a gente, o que nós fizemos na regulação fundiária? A gente usa também a IA nos nossos procedimentos. Estou certo, equipe? Para quê? Para tudo. Para desenvolvimento dos pareceres técnicos, das informações. Então, a gente lança dentro da IA e ela nos dá as respostas e a gente fica cada vez mais chocado. Porque a gente sabe fazer e a gente faz bem. Mas a IA faz melhor que a gente. É impressionante. Faz mais rápido e melhor. Então daqui uns anos vai estar um holograma da doutora Vanessa aqui. Não, porque a gente tem que estar aqui para revisar, porque a minuta pode sim errar. E aí cabe a nós, profissionais, fazer a revisão do documento e ter a responsabilidade técnica e jurídica de botar, então, um documento que tenha o nosso olhar. Ela pode até fazer, mas a gente tem que olhar. E que bom que a gente possa olhar para a minuta IA, né? E ela faça de fato melhor e que faça bem. Então, quanto mais prompts de qualidade nós fizermos, melhor vai ser o resultado dessa IA. Só nós vamos trabalhar com IA? Não, todo mundo vai trabalhar. O professor Salomão, que fala isso aqui para vocês, ele não falou, mas ele desenvolveu uma IA para leitura de matrículas. Tirou meu emprego. Tirou teu emprego, né? Para fazer o fluxograma. Né? Ou então para detectar algum equívoco, algum erro registral que tem que ser corrigido. Então, faz um checklist de documentos. Então, esse é o futuro que vai acontecer na regulação fundiária. Vai ter inteligências artificiais trabalhando e, enfim, montando procedimentos daqui a pouco, fazendo um checklist de documentos. Certo? Então, vamos nos preparar para isso. E vamos nós antever o futuro e não ficar esperando ele chegar até nós. Vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos nós nos apropriar desses instrumentos de inteligência e começar a utilizá-los com responsabilidade, com supervisão e com nosso olhar técnico, inteligente e qualificado para verificar se a IA de fato está conseguindo trazer de forma correta os elementos que a gente precisa. Quem sabe a IA vai desenvolver um projeto urbanístico para nós? Quer escrever os memoriais descritivos? Agora fica tirando o emprego. Quero, com certeza. Fazer o perímetro da nossa REURB. Gente, é super factível isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então não é um futuro que, né, a mãe Simone está pensando aqui. Isso vai acontecer. E eu trago aqui para vocês, né, algumas informações em relação a um sistema de informação que a gente desenvolveu aqui para Porto Alegre, como uma forma de trabalhar com segurança os dados de regulação fundiária. Porque vejam vocês, olha o volume de coisas que a gente tem realizado. Olha o número de entregas que a gente tem feito, olha o número de projetos que a gente tem, né, não só Porto Alegre, o Brasil tem sistema de regulação fundiária. Onde é que esses dados estão? Como é que eles vão ser organizados? Se eu quiser saber daqui a 20 anos se o lote C da quadra 1 do loteamento Jardim São Pedro foi regularizado, onde é que eu vou pesquisar? Onde é que vai estar esse dado? Então, temos que organizar isso. Então, o que a gente fez aqui em Porto Alegre? A gente pensou um sistema de informação onde isso estivesse lá dentro. Que sistema se chama REURB Digital. E a gente fez o quê? A gente fez um programa de computador desenvolvido, a gente encomendou um sistema
para a nossa realidade, porque a gente já tinha 20 anos de experiência e um modo de fazer que era nosso e que a gente não queria se adaptar ao sistema vendido por aí. A gente queria que o sistema atendesse o nosso modo de fazer recuperação fundiária. Então a gente contratou, no caso aqui de Porto Alegre, a Procempa, que é a nossa companhia de processamento de dados, para desenvolver um sistema de REURB digital. Para fazer o quê? Para fazer o nosso monitoramento, o nosso controle e registro de todos os nossos atos. Mas mais que isso, para nos ajudar também a diminuir retrabalho, a diminuir os nossos, a nossa movimentação manual. A gente tinha muito ato manual que a gente fazia na recuperação fundiária. Então vamos botar isso dentro de um sistema, né? Então aí a ideia, né, de criar um sistema exclusivo, né? Como tá indo, vou botando aqui para vocês, não vou entrar, né? Então esse sistema, ele tem uma versão web, que é para a parte administrativa. O que a gente faz nessa versão? A gente usa por técnicos e empresas parceiras, né, a versão completa, com todos os recursos de cadastro, monitoramento, geração de documentos e busca por filtros. No desenvolvimento desse sistema, gente, a gente começou pela parte jurídica. A gente começou na parte de titulação do morador. Então, depois que a gente aprovava o projeto, a gente cadastrava todos os lotes, né? E toda a parte de titulação do morador a gente ia gerando através do sistema. Então a gente colocava lá o cadastro, colocava lá os dados pessoais e o sistema já ia fazendo um checklist para nós, a documentação, os requisitos para a legitimação fundiária, por exemplo. E o sistema dizia, está faltando a certidão de nascimento, na comprovante de estado civil. Está faltando a verificação se ele possui outro imóvel ou não. Então, nos documentos que a gente vai inserindo no sistema, ele vai dando os alertas para nós, para a gente, no final, poder saber se a pessoa cumpre os requisitos para fundiário ou não, ou se a gente tem que partir para um outro tipo de titulação. Checklist. O sistema faz o checklist para nós. E o que mais o sistema faz para nós? Ele produz as informações, ele faz o texto para nós, dizendo que aquela pessoa cumpre os requisitos. Ele também produz a lista dos legitimados, é o sistema que faz, a gente não fica mais produzindo lista, repetindo o CPF por vez. A gente lança uma vez o CPF no sistema digital e ele vai produzindo todos os documentos técnicos que a gente precisa na recuperação fundiária. O que a gente quer com isso? A gente quer trabalhar com dados organizados, sistematizados, e a gente quer ganhar a tão sonhada escala de trabalho para fazer muita recuperação fundiária. Porque a gente, com os mesmos profissionais, a gente tem menos trabalho para fazer. O sistema faz para nós, a inteligência faz para nós, a tecnologia faz para nós. Isso é o REURB digital. Então a gente já está hoje com essa função web operando. Então tudo a gente faz via sistema digital. O trabalho de campo, o pessoal vai com o celular. Nossa equipe vai com o celular, cadastra a pessoa, bate foto dos documentos. A gente não tem mais nenhum documento que a gente recolhe do morador. É tudo digitalizado. E o que ele faz? O próprio sistema, ele cria o processo administrativo, que é o nosso SEI. Ele cria... Tá, deixa eu funcionar, eu acho. Ele cria o nosso SEI e está lá um registro histórico dentro do SEI, que é o nosso processo administrativo e a gente não pode abrir mão dele. Mas é o próprio sistema que cria o SEI e está tudo lá. Está a homologação, está a legitimação fundiária, o título, né? Está tudo lá dentro, então todas as conferências. Então, quando chega lá um morador, né, e queira saber, eu quero saber como é que está a regularização do meu lote, certo? Passa o CPF, o sistema puxa. Ele não precisa me dizer qual é o endereço, qual é o loteamento, ele tem que ficar sonhando qual é o loteamento que ele mora. Diretamente, se está lá cadastrado, aparece no meu sistema. Tem uma função de campo, que é essa que eu falei. Então, quando a gente vai a campo para cadastrar um morador, a gente então vai com o celular ou com o tablet, não precisa ir lá para coletar, fazer foto e assinar aqui. A gente não está com todas as ferramentas 100% implementadas. Tem alguns documentos ainda que a gente não conseguiu implementar a assinatura digital nele, então alguns documentos ele tem que assinar e a gente escaneia. Quer dizer, ainda falta, né? Mas o futuro é esse, é fazer tudo digital. E tem a função cidadão, que já está funcionando, que é o seguinte, é via GovBR. Depois que a gente cadastrou um morador, ele pode se cadastrar via CPF, ele cria o seu login e senha e ele lê
todo o processo de titulação. Todos os documentos estão lá dentro. E ele pode, inclusive, anexar documentos que faltaram. Se o sistema apontar para ele que faltou algum documento, ele mesmo vai lá e insere o seu documento. É claro que a gente está trabalhando com a população de baixa renda, com pessoas que têm dificuldade para acessar o GovBR, então falta uma maturidade para que eles tenham uma agilidade. Eu, às vezes, tenho dificuldade no GovBR, até jogar longe do celular, que não consigo entrar no GovBR. Então, vocês imaginam uma senhorinha de 70 anos está tentando botar seu documento. Claro que é difícil, mas daqui a 10, 15 anos, as coisas vão mudar. O GovBR vai ser mais simples, a pessoa vai ter mais tecnologia, mais informação, vai conseguir fazer. Então, hoje, depende muito, sim, das nossas equipes de campo, de fazer esses cadastros, de atuar ainda. Mas o futuro, gente, é web. A gente lança lá, o morador não precisa vir para a prefeitura, ele vai cadastrar os seus próprios documentos de longe, da internet. E o que a gente vai fazer? Vai abrir o sistema e vai conferir, vai fazer o checklist e vai tocar. E ele vai receber um alerta, está faltando só RG. E aí ele bota lá no sistema e ele não vem para a prefeitura, ele não precisa vir. Então, transparência nos dados, porque a partir disso eu consigo dar transparência, eu consigo colocar nos portais de transparência números exatos, né? E aquilo que eu puder divulgar em termos de proteção de informação, a gente protege dados, mas divulga o que está sendo feito em termos de organização. O que eu vou ter ainda com isso? Todo o cadastro de núcleos informais, todos os cadastros de projeto, né? Eu quero que essa etapa ainda não está implantada, né? Mas no futuro a gente quer que o sistema faça um monitoramento do processo, que ele me dê sinais de alerta, pisca vermelho, há 3 meses que o projeto está em fase de aprovação e não aprova. Vai piscar muitas Vai vezes. piscar. Da análise, Mas que não precisa fazer monitoramento de planilha, que a gente substitua as planilhas e o sistema, eles vá podendo fazer esse monitoramento. Hoje a BET vai ter a função de monitorar os processos. Está na fase de notificação há 5 meses, por que não termina essa notificação nunca? O que está faltando? Né? Onde é que está o erro? Está faltando, né? Qual é o... E a gente, a partir, então, desse processo monitorado, fazer diagnósticos com dados concretos e poder aprimorar os nossos procedimentos e nos gargalos poder, né, ver, está faltando um servidor aqui para poder fazer tal análise, tá? Então aloca esse daqui para cá para fazer tal trabalho e poder desafogar, né? Porque conforme, o que a gente já percebeu, conforme é o andamento da REURB, vai sobrecarregando um ou outro profissional no curso do processo. Então às vezes o assistente social está lá sem trabalhar, mas o topógrafo está lá em campo se matando, né? Aí depois o topógrafo fica numa boa e o assistente social está lá louco para fazer identificação do morador. Então tem esses gargalos no curso do processo. Então se a gente conseguir monitorar e enxergar isso com dados e dados reais, fica muito mais fácil. O que também facilita eu ter um sistema? Facilita o seguinte, chega lá o Gustavo e me diz, Simone, quero saber como é que está a tua produtividade. Quantas matrículas tu entregou no bairro Rubem Berta esse ano? Eu vou apertar o botãozinho lá no meu sistema de digital, ele vai dizer, no Rubem Berta, entregaste 55. Em Porto Alegre entregaste 550. Então o sistema vai me dar, eu quero dados monitorados, eu quero informações precisas, técnicas em tempo real. Então isso o sistema, ele tem que fazer uma pizza para mim imediata. Eu sempre falo que eu amo pizza, né? X%, tarará. Então o meu pessoal sempre que faz uma pesquisa coloca uma pizza daqui para ele poder dizer, né? A gente instalou tantas eu dizer e faz o gráfico, né? Dá uma proporção e tal. Então é isso, né? Então aqui está um pouquinho de evolução. O que eu quero, né? Fazer uma integração com o registrador. Hoje eu não vou mais protocolar nada no cartório, ele que entra no meu sistema de livro digital e olha o que tem de CRF pronta lá, dá um vermelho para o registrador, ó, chegou uma CRF de Porto Alegre. Que protocolo que nada, né? Vamos lá, sistemas, né? Então, integração com os cartórios para entrega de documentos, retirados, etc. Mapas georreferenciados, identificação precisa de lotes e dados cadastrais em tempo real, aperta um dadinho, tá lá meu dado, né, meu projeto. Né? Independência tornada livro digital o validador oficial dos processos de REURB, sem depender de um SEI ou alguma coisa assim, é um sistema sendo autônomo, né, nessa questão toda.
A geração de relatórios, que eu falei já também, a assinatura digital, permitir que todas as assinaturas sejam digitais, né? Assim como é nos processos administrativos hoje eletrônicos, eu não sei se todos os municípios têm, mas é um futuro que está aí, que a gente tem que colocar, né? Então, tudo isso, para mim, é a evolução do processo de aquisição fundiária. E é isso que eu tenho para dizer, né? Vamos pensar no futuro juntos, né? E eu acho que é o sistema de informação e inteligência artificial que vai nos ajudar a trabalhar com a regulação fundiária. Muito obrigada. Obrigado, Simone, obrigado. Acho que é sempre bom registrar, né, que bom que a gente tem a Simone para estar pensando na frente, né? Essas ideias todas a gente tem que ter colegas engajados assim, como ela, né? Eu tenho certeza que com a equipe também, mas esse formato de reúne digital aliado a essas mudanças, né, que hoje, né, acho que a todos, né, em todos os meios aqui acabam nos afogando em termos de necessidade de entendimento sobre a inteligência artificial. Elas são uma necessidade né, contemporânea e imediata para justamente a gente entregar mais resultados, sobretudo em demandas, né, como essas. Né? Então, obrigado pela tua fala, Simone, e desde logo passo para a doutora Vanessa Buzilato Prestes, cujo currículo também, né, todos nós já conhecemos, mas humildemente aqui eu, né, acabo fazendo uma breve leitura. A doutora Vanessa hoje é advogada e consultora, né, nossa colega procuradora municipal aposentada, né, atua nas áreas de urbanismo, meio ambiente, patrimônio público e regularização fundiária enquanto procuradora municipal de Porto Alegre. A doutora Vanessa, ela é doutora pela Universidade de Salerno, na Itália, mestre pela Pontifícia Universidade Católica, professora também de Direito Urbanístico, especialista em Direito Municipal pela Universidade de Rio dos Reis, vice-diretora atualmente, né, da Escola Superior de Direito Municipal, né, local onde já dirigiu também, né, como diretora-geral, foi chefe de várias unidades, entre a Procuradoria, né, de Regularização Fundiária do município. Atualmente atua na implantação da REURB no município de Gramado e coordena o curso de REURB aqui na nossa escola. A doutora Vanessa vai falar para nós a respeito dos desafios de implementação das REURBs, né, até a análise dos resultados. Com a palavra, doutora. Bom, assim como a Simone, vocês já me ouviram bastante hoje, né, e ontem, mas assim, num momento final, eu vou dividir a minha fala em dois módulos. No primeiro, falar um pouquinho do que foi esses nossos 2 dias, e num segundo, ou melhor, num primeiro, falar dos pontos que eu considero mais importantes de prospecção desses temas que a gente trata, e no segundo, falar um pouquinho desses nossos 2 dias aqui, que desafios a gente tem também a partir desses 2 dias intensos aqui, como eu diria. Pelo meu próprio currículo, né, Gustavo, dá para ver que eu venho, como é que diz lá na minha terra, não cozinha na primeira fervura. Né? Isso significa que, olhando num retrovisor, passados 30 e poucos anos, desde os anos 90, que a gente começa a discutir isso aqui em Porto Alegre, no Brasil, né? Os primeiros movimentos de discutir o uso capião urbana, de discutir o que foi depois o Estatuto da Cidade, com a Constituição, a gente pode dizer que nesse período todo nós caminhamos, eu acho que vocês concordam comigo, nós trilhamos um caminho de uma construção legislativa e de uma construção da política pública da regularização fundiária, que faz com que isso realmente hoje seja uma matéria de Estado e não de governo. Né? Por que isso? E nós falamos isso várias vezes da importância. Né? Porque a gente consegue ver, e eu celebro muito isso com vocês, vimos nas apresentações aqui de vários municípios do Rio Grande do Sul, sobretudo, né, que era o nosso maior público, o quanto isso veio sendo desenvolvido nos municípios, veio sendo independente das gestões, veio sendo construído. Isso é uma conquista que a gente não pode minimizar, né? Porque está afirmado. Então, o que é importante, do meu ponto de vista, para a gente enxergar
essas questões todas, é sair um pouquinho, olhar um pouquinho de cima e enxergar esse trabalho dentro desse sistema todo que a gente atua na administração pública e fora dela, mas contribuindo para a aplicação desses direitos todos. Então, para o nosso segundo encontro, eu já estou dizendo para vocês que nós temos compromisso de seguir trabalhando com isso, a gente precisa seguir evoluindo nessas discussões. Nós vimos hoje aqui várias aberturas de assuntos. 2 secretários trouxeram aqui, nos exemplos deles, quanto representou de evolução nas cobranças de IPTU. Vamos trazer esses dados? Outros colocaram as preocupações do resultado. Será que as pessoas saem? Será que as pessoas ficam? Qual é o efeito disso? Vai virar tudo Airbnb? Tem realmente trabalho de raiz? Vamos aferir isso? Vamos monitorar, como trouxe a Simone aqui, o que está acontecendo? Tem efetividade essa política pública que a gente está trabalhando ou a gente só está estudando gel? Ao mesmo tempo em que se trabalha esses conteúdos de regularização, reconhecendo que a gente tem um déficit, o que eu estou fazendo para integrar? E o meu outro lado, o meu outro braço? Ouvi hoje o Wagner de Santa Maria, que esteve lá nos nossos primeiros cursos, agregando a fiscalização no tripé da regularização que a gente sempre falava, deu maior orgulho. Mas a gente precisa também, para sustentar, ao meu ponto de vista, essa política pública toda constituída, também enxergar que ela está dentro de um contexto e que tem outros elementos que precisam ser enxergados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nessa conquista toda normativa, nessa evolução, digamos assim, dessa normativa toda, a gente chega a um microsistema jurídico próprio que tem 3 eixos fundamentais de novidades que a 13465 trouxe e que facilitam o nosso processo e que dão essa possibilidade de escala referida aqui. Primeiro é a questão do reconhecimento desse microsistema próprio. Eu tenho ali um microsistema jurídico que diz que eu não preciso desafetar, que estabelece a possibilidade de ter um perímetro próprio numa matrícula. Eu faço a nova matrícula mãe a partir de um perímetro próprio. Isso aí agilizou horrores e a gente ouviu isso, mas a gente precisa entender o que isso significa. Porque quando está lá na ponta, significa que eu posso estar trabalhando com uma matrícula, mas se tem mais casas, se tem mais, a gente aumenta. Então, esse enxergar ele é importante. Então, esse microsistema próprio, ele tem instrumentos próprios e ele tem interpretações próprias. Quando a gente lê lá que a legislação fundiária e a aquisição originária, significa que aqueles passivos de IPTU também não vão ser cobrados, porque a aquisição originária é como a desapropriação, é como o usucapião. Então, eu tenho que ajustar o meu sistema lá dentro do município também. Olha o efeito disso. Então, por isso que quando a gente enxerga um pouco mais, eu vou trabalhar desde lá dos efeitos fazendários e vou trabalhar também lá os efeitos da área regularizada. A minha área regularizada regular ela tem que entrar para o cadastro oficial do município. Com características a partir daí. Aquilo se transforma. Ela não é um gueto separado. A titulação dos ocupantes, que é uma outra característica das 3 características importantes aí desse microsistema que eu sempre destaco. É o perímetro, a titulação pelo município e a declaração da perda da propriedade. Essa titulação dos ocupantes, ela tem uma responsabilidade. Quando a Simone traz aqui a importância desses dados permanentes, com processo não só digitalizado, mas utilizando todo esse mecanismo de publicização, inclusive, de tudo isso, é porque há uma responsabilidade dos municípios.
ele está dizendo quem recebe a legitimação fundiária está recebendo a propriedade. Então é uma forma, olha a responsabilidade do município, esses dados eles têm que permanecer. O município virou um grande cartório quando ele faz essa titulação. E, portanto, ele tem que trabalhar com as ferramentas em decorrência disso. Não é só uma possibilidade, né? Ele gera obrigações, compromissos e que respalda esses compromissos, esses atos públicos todos aí colocados. Essa formulação, ela é uma formulação que ela derivou e que ela teve inspiração no sistema europeu, que os municípios têm essa função do registro. É na prefeitura que se vai buscar os registros, tem essa função. A nossa tradição no Brasil não é essa. Quando a gente começou a trabalhar, que eu digo a gente, né, eu lá nos anos 90, foi bem isso mesmo. Eu entrei na Procuradoria em 90 e a procuradora da época era uma procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, que estava como procuradora-geral, a doutora Eulália. Ela disse, precisa tratar loteamentos, regularização de loteamentos, porque era um processo de implantação muito intensa de obras do orçamento participativo da época e obras na periferia, e essas obras na periferia, se não tivesse tratado regularização de loteamentos, impulsionado, ajuizado as ações, poderia estar respondendo quilos de desapropriação indireta, que foi a nossa discussão aqui no início. Então, não é entrar e fazer a obra, tem que notificar, tem que constituir. Então, lá começa a pensar a importância desses instrumentos para ela enxergar um pouquinho separado. Então, essa titulação dos ocupantes, ela tem um efeito de importância que traz para o município esse dever, né, de controlar os dados, de guardar esses dados, de ter tudo isso estabelecido, porque está tratando da organização civil das pessoas. É onde ela procura todas essas relações. Então, é um dos pontos assim, que precisa ficar muito claro, né, nessas outorgas, e precisa ter esse formato, esse cuidado para não gerar responsabilização. E o terceiro, que muitas vezes passa batido, porque já naturalizou, né, já incorporou, quando a gente fala lá do fluxograma, né, porque o artigo 31, porque a notificação de A, a notificação de B. Gente, quando a gente está fazendo tudo isso, né, a gente está invertendo aquela declaração do que se está protegendo. Né? A gente está protegendo o quê? A moradia, não está protegendo a propriedade. No sistema anterior, quem é mais velho, já tem os cabelos brancos como eu, ou sem cabelos, né? O que a gente fazia? A gente protegia a propriedade. Então tinha que fazer aquele monte de notificações, não existia presunção da moradia. Hoje a gente trabalha com a presunção do direito. Só que eu tenho que registrar isso. Não é menos importante. E daqui a pouco eu vou ter lá uma impugnação, vou ter lá... Então, o que houve? O que essa legislação trouxe? Ela trouxe essa inversão do que está protegendo. Eu não estou protegendo ser proprietário tabular, né? E isso vai ter efeitos num monte de coisa depois. Mas eu estou dizendo, olha, é aquele morador. Então, o que o município que faz precisa fazer? Ele precisa adotar aquelas providências. Quando o Luciano diz assim, tem que publicar edital. Por que tem que publicar edital? Porque todos esses atos são atos encadeados, são procedimentos que vão gerar um resultado final. Não é uma coisa menor. Né? É um procedimento que vai gerar um conteúdo todo e que é uma responsabilização do poder público, né, do poder público municipal, como a gente sempre diz assim, o município aqui várias vezes, né, foi falado pelos palestrantes, não estou tirando a protagonismo do município, protagonismo, o que é esse protagonismo do município?
é em função de todas essas responsabilidades que passa a assumir, né? Então, essa quantidade de argumentos que a gente usa, e às vezes assim, de palavras que expressam e que a gente vai reproduzindo, elas têm um sentido por trás, que é manter isso de pé. E manter isso de pé significa também, a essência dessa REURB é manter também naquelas situações em que a lei prevê. Né? A gente não pode esticar a corda a um ponto de romper essa corda, porque ela está desenhada dentro de um sistema. Né? Um último ponto que eu queria trazer para vocês é que nesse conjunto normativo todo que a gente tem de ferramentas e de adequações que foram trabalhados, a gente tem, e eu até ia examinar isso nas lâminas e tal, mas é muito cansativo essas alturas do dia, mas a gente tem a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução traz a regularização fundiária também como elemento central, não é pouca coisa, né, porque é o órgão central do Sistema Nacional de Justiça, coordenando atos em torno disso. E temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul a nossa consolidação normativa, que tem tudo lá dentro, explicitado, até coisas que o Luciano disse que não está na lei, a consolidação normativa agrega uma série de coisas, porque o nosso Estado tem historicamente um compromisso com essa regularização fundiária e com esses dados todos, desde do desembargador Erpen, do Lamana Paiva, dessas pessoas que inspiraram, né, toda essa normativa. Então consultem, né, se amparem nisso, trabalhem com esses elementos, porque ele dá caminhos. Como disse o Gustavo, tem uma série de espaços abertos para a interpretação a partir da finalidade normativa. Né? E os casos da regularização fundiária, eles são tão complexos porque eles não cabem numa receita de bolo. Porque se eles coubessem numa receita de bolo, nós não estaríamos tratando de irregularidades. Né? A gente tem que ter aquela noção que a regularização fundiária, ela tem o método que a gente avalia ela, não é aquele método que a gente normalmente trata os comandos normativos. No comando normativo eu tenho a conduta que vai gerar um resultado e eu vou ver o que... E é isso. Na regularização fundiária eu tenho aquela realidade e a partir dela, e eu preciso conhecer muito bem essa realidade, eu preciso descrever, eu preciso trabalhar com aqueles dados, e é por isso que ela é interdisciplinar, com aqueles dados de realidade enxergados pelo biólogo, pelo arquiteto, às vezes pelo geólogo, pelas ferramentas todas que a gente tem, e tem muito nos municípios, nós vimos hoje, de informação. Né? A partir desses dados é que a gente monta o projeto, as condições. Né? E as ferramentas legislativas, elas permitem que hoje a gente tenha este olhar diferenciado exatamente para esse território. Mas para ter esse olhar diferenciado, eu tenho que sim enxergar esse território e não ter modelagens pré-prontas, porque se essas pré-prontas funcionassem, né, eu teria o comando e controle que já me levou àquele resultado. Então, esse é só uma reflexão para a gente não fazer as mesmas coisas com o outro, ter os mesmos processos com outra roupagem, que não é para isso que a REURB aí surgiu. Então, com isso, eu queria dizer para vocês que foi... só uma última coisa. Foi falado aqui hoje também das decisões das ADINs. Né? As ADINs, tem 3 ADINs da Lei de Regularização Fundiária, e elas estão unificadas, e teve o voto do relator, do ministro Flávio Dino, e iniciou o debate todo ali colocado. A gente tem que ficar atento para os resultados que vão sair, afetam diretamente o trabalho realizado, e acho que mais do que isso, né, a gente tem que estar ciente também desse cordão que estica, né, e como a gente se conforma dentro disso. Né. Agora, tudo que foi feito, tudo que dá em andamento,
existe uma coisa que se chama no direito, que é a questão dos efeitos, da proteção dos efeitos daquilo. Eu já ouvi pessoas assim, não, e agora? Acabou tudo. Não acabou. Não é assim que o direito funciona. Não, estou falando das ADINs. Né? Existe os efeitos das ADINs protegem o passado, digamos assim. Tu tem um efeito, existe inclusive uma normativa em torno disso. Então, calma, alto lá. Né? Há um grau de consolidação, o efeito para terceiros já está constituído. Né? Há muito. Não, é que eles resolvem no efeito concreto lá. Modulação dos efeitos. Exatamente. No direito a gente chama modulação dos efeitos. O que é essa modulação dos efeitos? Pode retroagir ou não retroagir. Mas nessa modulação dos efeitos já é quando se trata de todos os efeitos contra terceiros, o Supremo já tem posição consolidada. E essa posição consolidada, ela começou já ali no final dos anos 90, no caso dos concursos públicos, né? Aqueles concursos que as pessoas que fizeram aqueles concursos internos ou que não eram mais validados frente à Constituição, o que acontecia? Tinha que devolver todo o dinheiro? Eu era lá, sei lá, assistente administrativo, fui equiparada, fui galgada procuradora. Eu tenho que devolver o dinheiro? Então, essa modulação dos efeitos que atinge efeitos patrimoniais e que atinge esse tipo de coisa, ela já foi feita lá nos anos 90. Aqui com muito mais força, gente. Porque a gente está tratando de direitos de terceiros. Imagina a declaração da propriedade de um, de outro. É muito mais. Então, o que a gente precisa é também produzir, né? Escrever sobre isso, deixar claro, né? Deixar conteúdo sobre essas questões todas, demonstrando no que se está trabalhando, no que se está fazendo, né? E entender que a gente está dentro de um sistema que já tem consolidações estabelecidas, né? E que situações como esta já existiram, né? Não de reurb, mas que inspiram, que podem ser utilizadas como precedentes interpretativos, que é assim que a gente funciona no direito, né? Então, a gente tem uma função aí, e a gente, que eu digo, somos nós todos, que é muito do registro dessas informações, dessas consolidações, formando aquele caldo de conteúdo que vai gerar, né, toda essa riqueza, né, de dados, de quantidade, de efeitos sociais do que já foi produzido, né? E isso é papel de cada um de vocês. A gente aqui anima, né? Os animadores de auditório aqui, quando a gente foi começar a pensar o encontro, será uma inspiração, que vai ter? Mas então vamos lá, vamos agregar, a gente precisa fazer essa roda andar, essa roda girar e mostrar. Eu acho que esses 2 dias, e daí já terminando aqui para vocês, ó, nesses 2 dias, nós primeiro tivemos inscrições, tivemos que encerrar as inscrições, né? Tinha fila de espera, porque esgotou. A gente tem um auditório que cabe, que nós temos 104 cadeiras e essas daqui da frente. Então eu estava assim, meu Deus, como é que vai ficar? As pessoas não vão caber, as mulheres não vão ter onde botar a bolsa. Mas deu, né? Nós tivemos ao todo 114 participantes aqui, né? 21 palestrantes, 5 mediadores e 88 inscritos, né? E no tempo todo, assim, circulou muita gente aqui, né? Então isso nos deixa muito felizes, porque a gente está no caminho e assim, consistência, né? Eu acho que esses 2 dias foi dias que a gente viu consistência nos trabalhos diferentes, com escala diferentes, com conteúdos diferentes, mas mostrando como isso é importante para tudo. Os municípios presentes: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias, Eldorado, Erechim, Farroupilha, Gramado, Guaíba, Ijuí, Monte Mor de São Paulo, Novo Hamburgo,
Porto Alegre, Recife, Sapiranga, São Gabriel, Viamão e São Paulo e Santa Maria. Né? Então, pessoas, né, inscritas desses lugares todos, pessoas inscritas desses lugares todos. Então, isso é um movimento, né, a gente pode dizer que é um movimento que demonstra o grau de consolidação do trabalho realizado. Né? E o grau de importância também, eu acho que a gente sai daqui reanimado, porque a REURB é longa, né? Para quem é do direito não é uma contestação, não é um recurso, né? Ela é um processo longo, ela não é um parecer, ela não é também os arquitetos que trabalham com projeto, né? Ela não é um laudo de biólogo, né? Ela não é uma ART do engenheiro, ela é um conjunto de todas as coisas que a gente quase se despe das nossas verdades para enxergar como que as nossas verdades científicas, das bases que a gente trabalha nas nossas ciências, nas nossas formações, para chegar a um olhar que cada um faz a sua contribuição a partir do que pode fazer. Eu acho que a Eugênia foi super feliz, né? Hoje, quando ela dizia assim, é muito fácil para o procurador, e é verdade, é muito fácil para o procurador dizer, não pode. Mais fácil. Não dá. Parecer, não dá. Agora, como dá? E se é possível dar? E construir, isso aqui não é só o como, mas construir a forma que é possível é a nossa responsabilidade. E esses 2 dias intensos, eu acho que dão conta de vários caminhos de como é possível que não tenha um só, que é complexo, né, porque é exatamente isso que a gente enxerga, que a gente faz. Então, eu tenho muito orgulho da minha origem, Porto Alegre, Simone, Luciano, né, e hoje me dei conta que tu é de Bento e eu de Caxias, e ele me superou as rivalidades. Ela brincou ali, eu digo, é mesmo! Né? Enfim, né, eu tenho muito orgulho dessa nossa origem aqui, porque a ideia do início, meio e fim é uma coisa, início, meio e fim do procedimento, não da regularização, que está sempre alavancando mais. E tenho muito orgulho, Gustavo, da minha casa, que acolheu a regularização fundiária e esse grupo todo que faz como política pública permanente, porque não é fácil. Eu já cansei de ouvir na história aí das procuradorias e mesmo fora que regularização fundiária não era tarefa da procuradoria. Então, enxergar a gestão de vocês, né, colocando isso, né, internalizando e assumindo enquanto tal, é um grande orgulho para mim. Né, e eu disse hoje ali, quando apresentei a Carol na mediação como mediadora, eu disse, é um grande orgulho para quem sai ter a geração melhor, né, para os que ficam, e eu tenho esse orgulho de vocês, né, porque eu acho que as grandes funções de Estado, por que isso vem? O seu Milton, que está aqui e nos acompanha sempre, ele para mim descreveu uma vez o que é essa função permanente. O seu Milton chegou lá e disse assim, doutora, sai prefeito, entra prefeito, e vocês estão sempre aqui, e os documentos não se perdem. Porque a gente é daquela época que os documentos se perdiam, o papel, né, se perdia. E as funções de Estado que são mais estruturadas, que são mais organizadas, que têm essa obrigação de permanência, Fazenda e Procuradoria, sempre teve muito esse papel. Né? Então, isso faz tempo, né, seu Milton, acho que foi lá aí pelos 2010, 2012, sei lá, né? A gente se perde nas datas. E ele expressou desse modo, e que é uma verdade. Né? A nossa função é essa permanência, é esses resultados. Então, eu queria dizer isso publicamente e dizer também que a escola tem já essa tradição de trabalhar REURB, e a gente andava meio murcho, né? Meio assim, muito atarefado, mas eventos como esse aqui dá uma super injeção de ânimo e uma super vontade de continuar fazendo coisas, porque os nossos braços são como um polvo, né, que tem tanta gente, tantos tentáculos e tantas pessoas aí que estão trilhando o mesmo caminho
né, no mesmo rio e buscando o mesmo resultado. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui e seguimos, né? E quem sabe ano que vem, o segundo encontro, a gente pode fazer. Então, vamos lá. Obrigado, Vanessa. Então, não vou me delongar muito, né? Acho que as falas da Vanessa elas encerram muito bem o evento. Agradeço a todos vocês pela participação, os colegas aqui pela coordenação científica, o nosso apoio aqui na pessoa da Viviane, Isabel, que está lá também, a Sandra da SECOM, da Procuradoria, todos vocês que nos apresentaram aqui com suas presenças. Obrigado. Encerramos o